E aí, jovens, vamos dar início à nossa terceira aula do curso de Revit. E o assunto que a gente vai abordar hoje é piso e telhado. Por que vai ser piso e telhado junto, né? Não vou separar. Porque o método de desenho é bem parecido, então não há necessidade de ser desmembrado em duas aulas, né? Vai ficar bem simples de entender, até melhor de assimilar o conteúdo se for explicado os dois simultaneamente, tá? Então, lembrando, na última aula a gente viu parede, né? Então eu vou desenhar uma parede aqui só de exemplo. Olha lá, unidade não conferi. Então sempre lembra, se meu template não foi configurado, sempre lembre de conferir as unidades. Então o N, duas casas decimais, metro, ok. Então vou desenhar uma parede, tá? Na verdade eu vou desenhar como se fosse uma residência já, tá? Então eu vou vir aqui no meu Top Constraint, vou colocar nível 2 e vou desenhar aqui, tá? Digamos que essa minha residência ela vai ter 10, tá? Por 8. E eu vou dividi-la em cômodos. Bem aleatório, tá? Fazendo nada muito específico. Para esticar essa parede eu posso clicar e arrastar. Então tá aí, pessoal, fiz como se fosse uma residência, tá? Então minhas paredes externas eu vou deixar ela com 25, então eu vou dar um Edit Type, vou duplicar, vou colocar aqui, ó, parede externa. Ok. Vou dar um Match Properties. Opa. Vou selecionar a minha parede interna. Vou dar um Edit Type. Vou duplicar. Vou falar que ela é a parede interna. Cuja espessura vai ser de 15. Opa. Vou dar um Match Property. E estou com minhas paredes internas de 15. Vamos lá, agora eu vou começar a desenhar meu piso. Então aqui em Architecture eu tenho a ferramenta Floor, tá? Repara que o Floor tem a setinha, onde nós podemos fazer piso arquitetura, piso de estrutura, um piso através de uma face, tá? Que a gente vai aprender quando for entrar lá em massa. E aqui são os encaixes do piso, tá? Então eu vim no piso arquitetural. Percebe que quando eu entro no piso, ele é um elemento que eu tenho a opção de finalizar e de cancelar.
tá? Então não adianta só ficar apertando o ESC, que ele não vai sair do comando. Então todo comando que tiver esses dois ícones tem que clicar em um dos dois para sair, tá? Então eu tenho aqui minhas ferramentas de desenho, né? Vou pegar a linha aqui, ó. Para me desenhar meu piso, eu tenho várias opções. Eu posso simplesmente fazer uma caixona, tá? Se é algo só representativo, eu posso fazer dessa forma, tá? Se eu finalizar, tá lá criado o meu piso. Por exemplo, como que eu seleciono o meu piso agora, depois de finalizado? Eu tenho a opção de apertar o Tab, ó. Percebe aqui embaixo, nesse canto aqui, ó, tá vendo? Quando eu passo, ó, Basic Wall, Tab, várias paredes, Tab de novo, piso. Aí eu vou, clico, selecionei meu piso, quero editar, Edit Boundary, tá? Por exemplo, eu quero fazer uma abertura no meu piso, aqui, ó, faço um retângulo, finalizo e vou lá, tá? Já está com um furo no meu piso. Isso é bastante interessante quando a gente está fazendo piscinas, tá? Que a gente abre o rasgo da piscina, entre outras funções. Esse é um tipo de fazer piso, tá? Eu não recomendo que você faça o piso sempre assim, com essa laje grandona. Por quê? Porque cada cômodo vai ter um tipo de piso diferente, certo? Então se você fazer o inteiro, você não vai conseguir configurar depois individualmente cada um, tá? Então o que eu recomendo? Você fazer o seguinte: fazer um piso, que é o piso que seria a grosso modo é a minha viga baldrame, né? Que é o piso que vai ficar embaixo das paredes. Aqui eu errei aqui, né? Tá? Aqui, pessoal, eu cliquei em Pick Lines e ele pegou essa linha inteira, então ele deu linha sobre linha, tá? Então eu vou deletar. Vou fazer com linha normal. Percebe quando eu aproximo a linha engrossa? Porque tem as penas que são previamente configuradas, tá? Mas quando a gente for trabalhar lá a impressão, eu vou explicar como configurar cada pena. Mas caso o fato da linha engrossar te incomodar, existe essa ferramenta aqui, ó, Thin Lines, tá? Ou você clica nesse ícone ou digita TL, que as linhas ficam finas. Então tá vendo, ó, esse é um piso que vai ficar só embaixo das paredes, tá? Então eu posso vir no meu Edit Type aqui, ó, duplicar e falar que ele é uma viga, tá? Ou melhor, baldrame. Tá, eu vou falar que esse baldrame tem uma espessura de 30. Lembrando que é representativo, tá? Ok, ok. Vou finalizar, finalizei o meu piso. Para facilitar na visualização, vou vir aqui no meu 3D, tá? E aí está, ó. Só tenho piso nas minhas paredes, tá? Tá funcionando isso aqui como se fosse uma viga baldrame. Vou voltar para o meu nível 1. Vou pegar o piso novamente, tá? E vou fazer agora seccionado por cômodos, tá? Então vou fazer primeiro esse aqui, que no caso aí seria a minha sala. Sala, né, o hall. Então eu vou vir aqui no meu Edit Type, vou duplicar.
Perceba que o método de edit type duplicar e mudar a própria espessura é o mesmo da parede, tá? Se eu perceber que para vários elementos de desenho o método de mudança é o mesmo, tá? Então eu vou colocar lá piso, sala, e vou mudar aqui, ó, para 04, porque esse vai ser só o acabamento, tá? Vou finalizar, vou vir aqui no meu 3D e vou ver o que aconteceu. Então percebe, ó, fiz o meu piso aqui, ó. Tá? Vai ficar mais fácil a visualização. Ó, só aqui tem piso. Vou no nível 1, tá? E farei para todos os outros cômodos. Eu vou em floor, retângulo, faço esse cômodo, dou um edit type, duplico, falo que esse aqui é o piso, cozinha, ok, ali, vou para o piso de novo, toalhinha, desenho. Percebe que é bem trabalhoso, tá? Não é difícil o desenho, ele é trabalhoso, tá? Então eu vou vir aqui em Edit Type, vou duplicar novamente, eu vou colocar aqui piso quarto, ali, e por último piso. No caso, como esses dois aqui vão ser, um vai ser a suíte e o outro vai ser o banheiro comum, vou fazer os dois com o mesmo acabamento, tá? Então vai ser Edit Type, Duplicate, piso, banheiro, ok, ok de novo, finalizo meu piso, vou lá no meu 3D e aí está, tá? Agora eu vou estender um pouco essa minha casa, tá? E vou fazer como se fosse um quintal. A parte de fechamento desse quintal vai ser colocado corrimão, tá? Guarda-corpo. Não vai ser colocado hoje, porque a aula de guarda-corpo é mais para frente. Então, por enquanto, a gente vai fazer só o piso, tá? Então, eu vou vir aqui em floor, vou desenhar, tá? Digamos aqui 6 metros. Vou lá em Edit Type, duplico, falo que é o piso da área, ok, vou mudar essa espessura aqui para 3, tá? Digamos que isso vai ser futuramente uma madeira, ok, ok. E o que acontece? Antes de eu finalizar, eu vou fazer uma coisa. Eu vou já deixar aberto, tá, o piso, para que depois a gente possa fazer uma piscina, tá bom? Então aqui eu vou pegar o meu piso, ó, um retângulo, eu vou fazer uma piscina bem simples aqui, ó. De 4 por 2,5 e vou finalizar. Deixa eu melhorar isso aqui, né? Vou finalizar. Como esse piso aqui ele vai estar externo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar ele um pouquinho mais alto. Na verdade, eu vou deixar ele um pouquinho mais baixo, perdão. Então, vou colocar aqui, ó, High Offset from Level menos
0,05. Tá? Vamos ver o que aconteceu. Vamos lá no 3D. Então a gente percebe que esse piso ele está um pouco mais abaixo. Tá? Beleza. Volto para o nível 1. Fiz meu piso lá da área, tá? Como que a gente chega nessa área? Vou fazer o piso agora, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, a minha linha, farei um piso de 1,5. Eu acho que aqui faltou. E antes de eu finalizar esse piso, olha o que eu vou fazer. Eu vou utilizar um comando chamado Slope Arrow, tá? Ou seja, eu vou determinar uma inclinação para esse piso. É isso mesmo. Então, ó, vou pegar aqui, ó, meu midpoint e vou até o limite da minha parede. Tá? E aí ele fala, ó, para a gente especificar o nível da cauda, tá? E o nível da cabeça dele. O nível da cauda vai estar default, né? Porque ele vem default. A gente pode delimitar que esse piso vá do nível 1 ao nível 2, enfim. Caso aqui, como ele é no mesmo nível, você pode deixar o default e determinar somente o offset dele. Então ali no offset, a elevação do tail eu vou colocar menos 0,05 e o offset do head eu vou colocar menos 0,12 e vou finalizar. Então, se vocês perceberem, o piso ele tem a inclinação. Tá. Pô, mas eu queria que a inclinação fosse ao contrário. Não tem problema. Vamos lá em Edit Boundary. Percebe que quando eu coloquei que o menor offset era no tail, na verdade o tail é a parte de trás aqui. Então aqui tem que ser a parte mais baixa. Então eu vou vir aqui e vou colocar no tail o menos 12, tá? E aqui o menos 5. Então lembra, tail é a parte onde a gente tem a flecha. Então lembra, tail é a parte de trás da flecha. Head é a parte onde tem a flechinha, tá bom? Desenhei. Aqui eu vou fazer um negócio diferente, ó. Vou trazer esse piso para cá, vou finalizar ele aqui. Tá, então se eu entrar no meu 3D lá, ó, eu percebo que agora ele tem uma inclinação, que era o que eu queria. Aqui eu vou fazer um outro piso, tá? Porque mais pra frente eu vou dar um outro acabamento para ele, tá? Que vai ficar no mesmo nível da piscina, menos 0,5. Finalizo. Beleza. E agora por último eu vou fazer o piso na entrada, tá? Um floor, tá? Esse eu não vou nem pegar a medida, é bem específico, bem representativo. E vou colocar ele aí menos 12, tá? Vou finalizar. Então lá no meu 3D eu visualizo que aí está a minha casa, tá? Então a minha entrada é mais baixa, tá? Minha área é mais baixa do que a minha casa e aqui eu tenho uma inclinação até a minha entrada. Tá? Mais pra frente a gente vai aprender
homologar ralo, tá? Então a gente pode utilizar essa queda para colocar um ralo, tá? A gente vai aprender a fazer escada e degrau para a gente poder acessar essa casa, ou nem acessar, não necessariamente colocar alguma escada, alguma coisa aqui, tá? Então vamos lá. A gente vai trabalhar telhado, tá? Como funciona o telhado? Bem simples também. Vou vir aqui no meu nível 2, tá? Por quê? Porque o telhado tem que ser o nível mais alto para poder fazer o fechamento dele. Vou pegar aqui o Roof by Footprint. Pego a minha Walls. Aproximo da minha parede, ó. Sempre com o mouse posicionado na linha externa. Aperto Tab e clico. Percebe que quando eu aperto Tab ele seleciona todas as paredes, e quando eu clico ele faz o comando. Tá? Vou fazer de novo. Só que agora eu vou embutir nesse comando, tá? Meu beiral. Então vou colocar aqui um beiral de 25. Vou aproximar da minha parede, vou apertar um Tab, percebe que ele projeta a minha linha, eu clico e já fez. Tá? Esse triângulo informa que nesse lado do telhado possui uma água, tá? Ou seja, possui uma queda. No caso, eu vou criar apenas duas quedas, uma na frente e uma atrás. Não quero lateralmente, tá? Porque se eu tiver vizinho alguma coisa, isso pode me dar problema. Então eu clico nessa linha, Ctrl, percebe que o Ctrl ele já coloca o maisinho do lado do mouse ali, ó, e o Shift menos. Então Ctrl, seleciono essa linha. E aí eu venho aqui em cima, ó, e tiro esse elemento, Define Slope. Clico nele, já não tem mais água nessas duas linhas, tá? Elas vão servir apenas como união. Percebe que meu slope aqui eu tô com 30 graus de inclinação, beleza, vou deixar, tá? E o meu telhado ele tá com 400 milímetros, é bem grande, né? Não tem necessidade disso. Então eu venho no meu Edit Type, Duplicate, coloco lá, telhado, ok, edito e vou colocar uma espessura aí de 3 centímetros, como se fosse uma telha só, tá? Madeiramento, acabamento sobre telhado, mais pra frente a gente vai vendo, tá? Quando for entrar na parte de detalhamento. Então dou um ok e aí eu venho e finalizo, tá? Por que tá com essa linha aqui assim? Porque é linha de corte de planta. Como o espigão dele, a parte mais alta do telhado, ela está acima do nível da prancha, né, da planta, ele não desenha, tá? Ele desenha ela em corte. Então eu vou lá no meu 3D e vou visualizar o que aconteceu. Então tá aí, tá? Porque eu tô com um caminho de rato aqui, ó, tá vendo? Caminho de pombo, né? Eu preciso fechar isso aqui. Como que eu fecho? Duas opções. Eu posso fazer uma laje, tá? Aqui, ó, e fechar somente as duas paredes, ou eu posso fazer com a minha casa sem forro, tá? No caso, nesse primeiro momento eu vou fazer ela sem forro, porque o forro ele vai ser explicado numa outra aula, tá? Ele tem algumas características específicas. Então como que eu vou fazer isso aqui, né? Eu vou vir aqui no meu nível 1. Percebe que todas essas paredes aqui, ó, não só as externas como as externas, elas têm que ir até o nível do telhado, tá? Então não adianta eu vir aqui colocar nível 2, porque não é o nível 2 que eu tenho aqui. Eu tenho que levar a parede até o telhado, tá? Então eu tenho que nada mais fazer do que selecionar as minhas paredes, tá?
tem a opção de você vir aqui na vista lateral e selecionar tudo, ó, da direita para a esquerda. E aí o que eu vou fazer? No comando da parede existem mais duas características, tá? Que é o attach e o detach. Então eu vou atachar, ou seja, eu vou levar, tá? Attach, então eu vou atachar, vou levar o topo, ó, das minhas paredes aonde? Até o meu telhado. Tá? Percebe que automaticamente todas as minhas paredes já foram até o telhado, tá? Ela já faz o recorte, tá? De forma com que fique bem encaixado, tá? Com que não tenha vazios, tá bom? Se eu não quiser mais isso, eu venho em Detach e seleciono o telhado. Se eu quiser, eu atacho e seleciono o telhado. Tá bom? Ah, uma dúvida. Como que eu visualizo dentro, né? Porque eu fechei minha casa aqui e agora? Como é que eu vou visualizar dentro? Tá? É bem simples. Aqui na minha aba de propriedades, lá embaixo, eu tenho esse elemento aqui, ó, Section Box. Eu clico ele, tá? Ele me gera essa caixinha, eu seleciono, percebe que tem um monte de setinha? Basta eu arrastar, eu arrasto, eu vejo dentro. Eu arrasto de cima, eu vejo por cima, tá? Não quero mais a caixinha, vou lá e deseleciono. Tá bom? É bem simples. Então nossa casa já está com telhado, né? E agora eu vou fazer uma proteção aqui para minha área aqui, tá? Então eu vou lá no nível 1, tá? E onde eu vou querer minha proteção? Somente nessa parte aqui, tá? Ó. Por isso que eu fiz ela um pouco maior, tá? Então eu vou lá no meu nível 2. Percebe que eu ainda continuo visualizando, por quê? Porque o meu underlay, tá? Underlay é aquilo que eu coloco para ver embaixo da planta que eu estou olhando, tá? Eu tenho a opção de colocar nada, tá? E tenho a opção de escolher os pavimentos que eu quero. No caso, como nós só temos dois, só aparece dois aqui. Então eu vou lá fazer um telhado de novo, roof. No caso eu vou selecionar o retângulo. E aí eu vou querer água somente de um lado, tá? Para que ele faça uma queda. Então eu seleciono o que eu não quero, tiro o Define Slope e vou diminuir até um pouco esse grau de inclinação, vou deixar com 15 graus e vou finalizar. Tá. Vou no meu 3D e olha só o que aconteceu. O telhado ficou alto. Como que a gente resolve isso aqui? Tá? É bem simples. Percebe que a ponta dele está alinhada com o nível do nosso nível 2. Quer ver? Vamos ver a elevação. Ó, a ponta do telhado está alinhada com o nosso nível 2. Então digamos que eu queira que essa parte de baixo, tá? Essa ponta de baixo, ela tenha 2,10, tá? De altura. Então o que eu tenho que fazer? Eu posso jogar o meu telhado para o nível 1 ou eu simplesmente faço uma conta aqui, ó. 2,10 menos 4 vai dar 1,90. Então eu coloco menos 1,9, tá? E ele desce, tá? Então eu vou voltar para o meu nível 2. E percebe que agora ele está cinza. Por quê? Porque a altura que eu deixei ele agora não é uma altura pertencente ao nível 2. Então ele na verdade vai estar no nível 1. Nossa, não visualizo. Por quê? Porque a altura da planta, do corte da planta, ela tem uma configuração, tá?
Qual configuração é essa? Vamos lá. Aqui na opção Extends, nós temos esse ícone aqui, ó, View Range, ou seja, que é o alcance da visualização. Tá? Vou clicar só para vocês entenderem. Olha lá. Ó, o nível associado ao nível 1. Então, o nível o máximo que ele chega é 2,30, o menor é 0, tá? Então a visualização do nível 1 ele vai do 0 a 2,30. E o meu linha de corte está no 1,20. Lembra que eu deixei a ponta da frente do telhado com 2,10 de altura? Então ele não aparece nesse corte, tá? Nessa linha de corte dessa planta. E eu não recomendo que você mude a linha, porque ele normalmente fica em 1,20, não tem muito o que mudar, tá? Ah, mas como é que eu vou visualizar isso aqui no meu nível 1? É simples. Aqui em View, nós temos essa opção aqui, ó, Plan Views, Plan Region. Aqui eu vou fazer. Vou selecionar o retângulo aqui, ó. Vou fazer um retângulo desse tamanho. E esse Plan Region me permite colocar a linha de corte diferente nessa região que eu estou selecionando, tá? Por exemplo aqui, ó, em View Range, eu venho aqui que fala nessa seleção minha, tá? A linha de corte vai estar na verdade a 2,20, tá? Dou um OK, finalizo, tá? E agora percebam o que eu estou vendo o meu telhado. Tá, vou até esticar um pouquinho para melhorar. Tá, eu estou vendo meu telhado. Tá, ele tá aqui, ó. Ah, por que você veja um pedacinho? Por quê? Porque como eu coloquei que ele tá 2,20, então eu estou cortando só a pontinha da frente ali, tá? Se eu quisesse mudar, eu teria que clicar nesse ícone, vir no View Range, mudar o nível dele, tá? Eu posso falar que o nível, ó, o top é 2 ou é sem limites, tá? E mudar o meu corte, por exemplo, falar que o meu corte está a 3 metros e dar um OK. Percebe que agora eu vejo o telhado inteiro, tá? Então essa ferramenta aqui, esse View Range, ele é bastante utilizado, por exemplo, quando a gente cria janelas, tá? Só para um adendo, essa linha tracejada verde, ela não sai na impressão, tá? Ela é só para mostrar que tem alguma coisa aqui, tem algum elemento aqui. Então, por exemplo, lá quando a gente for aprender janelas e portas, digamos que eu coloque uma janela aqui que ela tem um peitoril de 1,50. Se a minha planta está configurada para o corte dela tá no 1,20, ela não vai aparecer, tá? Então eu venho nesse elemento, View, Plan Views, Plan Region, desenho a área que eu quero e aí ela vai aparecer, tá? Vou deixar aí, não tem problema nenhum. E vou vir no meu 3D ver como ficou. Percebe que ela não ficou encostada, tá? Meu telhado não ficou encostado ali. Não tem problema. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um Edit Footprint e vou prender ele na parede. Finalizo, vou no meu 3D e agora ele encosta na parede, tá? Ah, mas o telhado está flutuando? Não, tá? No caso aqui eu vim no meu nível 1. Não vou desenhar uma parede, é claro, que não tem sentido fazer uma parede para segurar esse telhado. O que eu vou fazer aqui é colocar uma coluna, tá? Mas não é a coluna que vem aqui, porque a coluna que vem previamente configurada é a coluna estrutural, tá? Então eu tenho que vir na seta, colocar a coluna arquitetura, tá? Que ela vem uma coluna de 47 por 60, no caso aqui ela é bem grande, se vocês perceberem. Então eu vim Edit Type, duplicar, vou colocar a medida aqui de 20 por 20.
Na verdade 0,20, né? Se minha medida lá, minhas unidades está em metro, para não causar confusão. Aí aqui eu venho, ó, profundidade, ponto 20, largura, ponto 20. Então, ok. Coloco um aqui. Seleciono, venho em Mirror. Qual dos dois? Esse Mirror você seleciona algum elemento para ser o espelho, e esse aqui você desenha o espelho, a linha de eixo. Então clico nele, venho aqui no meu midpoint, traço uma linha e espelhou o meu pilar. Tá? Vou lá no meu 3D, perceba que ele está bem maior do que é. Eu seleciono os dois. Da mesma forma que a gente fez com a parede, a gente vai fazer com o pilar, né? Então eu vou vir em Attach e vou atachar no meu telhado. Tá? O problema do Revit é que o Revit, diferentemente que a coluna, diferentemente da parede, ela não faz o corte perfeito, tá? Onde ela encosta, ela para. Mas isso não chega a ser um problema, tá bom? Então é isso. Eu acho que a aula de hoje foi bastante válida, tá? Para salientar que é necessário criar vários pisos, um para cada cômodo, porque quando a gente for configurar, você já vai ter economizado um tempo, apesar de ser trabalhoso, né? A gente viu como desenhar um piso inclinado, tá? Como fazer telhado, como atachar parede e pilar. Tá bom? Então a aula de hoje é isso. E na próxima aula a gente vai abordar caixilharia, portas, janelas e forro, ok? Então até a próxima.